Galo segue no mercado e busca atacante para ser titular. Gregor é disputado entre Atlético e Palmeiras e já tem proposta na mesa. Apuramos. Benjamin Rollraiser, Brian Rodrigues. Galo segue buscando atacante pelas pontas. Hoje tem Atlético e Democrata no Mineirão. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Este é o Café com Geves e eu já volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, Café com Geves no ar, quarta-feira, dia 22 de janeiro, sempre aqui no canal Bica Galo, todas as manhãs você tem o Café com Geves, aquele conteúdo rápido, objetivo, que tem o foco aí em gente passar as principais notícias, as principais opiniões sobre essas primeiras do Galo das manhãs, tá? Mandar um abraço aqui pro meu amigo Breno Galante, tá? A galera que tava chegando do Breno aí, faz um trabalho sensacional lá no canal dele, agora de forma independente, tá aí com a gente também, vamos lá, bora falar de Galo, lembrando que esse conteúdo é sempre um oferecimento da Betano, utilize o código BICAGALO, conheça as odds turbinadas da Betano, todo dia tem um jogo diferente para você fazer lá com as odds turbinadas, onde você tem mais vantagem. Lembrando que o jogo é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, aposta não é investimento, vai de Betano e use o código BICAGALO, o link tá logo aqui na descrição para você, beleza? Bom, todo mundo sabe que o Galo segue no mercado, né? O Galo segue no mercado, busca atacante, busca meia, busca volante, busca zagueiro, busca uma série de posições, como eu trouxe para vocês ontem aqui no nosso Café com Geves, mas a gente começa a aprofundar um pouco mais as informações, tá? O Cuca entende que o Júnior Santos, que chegou agora, tá chegando agora para o Atlético, é o ponta-direita titular dele. Ele entende que é um jogador que ele tem capacidade, potencial e nível o suficiente para ser o ponta-direita titular dele nesse momento. Lembrando que ali ainda vai ter o Alisson se precisar, ainda tem o Brian Palácio se precisar, e se precisar pode puxar o Scarpa para jogar por ali também, como ele jogou o ano todo praticamente de 2024. E pensando no lado esquerdo do ataque, ele fica mais fragilizado, porque tem a chegada do Tomás Coelho. Informação aqui, eu trouxe para vocês que o Tomás Coelho chegaria em Confins na data de ontem. Houveram algumas questões ali de revisões contratuais, uma questão jurídica para cá, outra para lá, de ambas as partes. E a informação que eu obtive do lado do jogador é que sexta-feira de manhã o Coelho está desembarcando em Confins, tá? Então a nova previsão aí é para a chegada sexta de manhã. Geves, por que tanta demora, meu amigo? Burocracias, tá? Revisões contratuais, detalhes ali, uma coisa ou outra, mas não tem meia, não vai melar, a negociação tá feita. E isso a gente pôde confirmar aqui para você sobre o Tomás Coelho, tá? Bom, então assim, o Cuca tem o Tomás Coelho ali chegando, mas ele não entende que esse jogador ele tem o potencial suficiente para ser o titular da posição. Com isso, acredito que a posição que ele vai buscar como um titular mesmo também é um ponto esquerdo. Assim como ele buscou o Júnior Santos, que ele indicou e o Galo buscou o Júnior Santos, o próximo jogador do lado esquerdo ali deve ser um jogador titular. Ali é onde joga o Bruno Henrique, ali é onde jogam vários jogadores, né? Que a gente vem especulando aqui. O Bruno Henrique eu acho que é o principal deles e é o que a massa atleticana realmente gostaria que fosse esse atacante, né? Coisa que tá congelado, tá? Tem negociação, tem conversa rolando, tem proposta, o jogador quer vir, tudo mais, tudo que eu já falei, não vou ficar entrando nesse detalhe de novo enquanto não tiver novidade, mas é o jogador que a diretoria quer. Outros nomes, eles aparecem aqui como opções para esse lado de mercado, e eu vou trazer aqui dois nomes para vocês que a gente conseguiu apurar algumas informações a respeito, tá? O primeiro nome é justamente o Benjamin Rollraiser, né? Ou Rollraiser, né? Atacante aí argentino. A gente já falou desse jogador aqui, mas eu quero trazer alguns detalhes porque eu pude conversar diretamente com o agente do jogador, entender como está o momento dele lá no futebol português. O Rollraiser hoje é um atacante que joga pelo lado direito, é canhoto, então ele entraria nessa condição aí
de disputar a posição com o Alisson, com o Júnior Santos, com o Palácio. Então, por isso que eu acho que não sei se seria uma condição tão interessante assim, né? Se seria esse jogador que o Atlético buscaria ou se pensam nele como um meia, tá? Então surgiu a informação ontem adiantada aí pelos amigos do canal Eu Acredito, de que o Atlético tem interesse na contratação do Rollraiser. Depois o Thiago Fernandes confirmou, a gente foi atrás da informação, busquei com o empresário dele, ele me disse o seguinte: o único clube brasileiro que nos procurou foi o Santos. O Atlético não fez nenhum tipo de contato, o Atlético não abriu conversas, o Atlético não entrou em contato para sondar essa situação, segundo o empresário do jogador Carlos Espinosa, tá? Que é o nome do agente do Rollraiser. E eu conversei diretamente com ele. Ele ainda comentou que o jogador, nesse momento, ele não sai por empréstimo do Benfica. Isso é caso encerrado, não sai por empréstimo de forma alguma, somente por venda. Aí eu perguntei, mas quanto que eles querem pelo jogador? No mínimo 12 milhões de euros. Eles pagaram 10 milhões de euros, entendem que o jogador se valorizou lá no futebol português, apesar de não fazer uma grande temporada, mas querem no mínimo 12 milhões de euros. O Rollraiser, que é um jogador jovem ainda, tem 24 anos, 1,72, né, como eu disse, é argentino, se destacou lá no Estudiantes de La Plata, da Argentina, e acabou sendo vendido por 10 milhões de euros lá para a equipe do Benfica, tá? Lembrando que ele já passou pelo River também, se não me engano. Quer ver? Exatamente, ele foi do River para o Estudiantes, e do Estudiantes ele foi para o Benfica, tá? Então, o Rollraiser aí é um jogador que pode ter... Não me foi negado que tem um interesse no jogador, mas eu acho que nessas condições, né, de investir tamanho grana assim de 12 milhões de euros, eu acho que o Atlético não vai buscar ele não. A minha sensação é porque já tem o Júnior Santos ali como titular pela ponta direita. E outras pessoas ali, outros jogadores que podem fazer a posição, então acho que não deve ser prioridade. Um outro jogador que apareceu ontem também nas mídias esportivas, e eu fui atrás aqui, é o Brian Rodrigues, tá? O Brian Rodrigues é um ponta esquerda, tá? É um ponta esquerda destro, grande jogador, gosto muito, é titular hoje do América do México, que é uma das principais equipes mexicanas. Aqui ele está avaliado em 6 milhões de euros, mas eu acredito que pelo menos 10 milhões de dólares seriam necessários para tirar ele lá do América do México. Tem um colega que cobre o América do México, né? Um abraço aqui para o meu amigo Jorge Lara Paredes, que me trouxe algumas informações, tá? O Brian ele foi comprado junto a uma equipe lá da Liga Norte-Americana, né? O LAFC, o Los Angeles FC, pelo América do México, por 6 milhões de dólares. É um jogador que hoje é titular, tem 24 anos. Ele me falou o seguinte, olha, o América vende qualquer jogador, qualquer peça do elenco, contanto que paguem o que queiram. Contanto que eles cheguem aqui com o dinheiro que o dono do América, que é o dono da Televisa, é um dos caras mais ricos aí do México, da América Latina, contanto que paguem o que queira, todos os jogadores são negociáveis. Inclusive o Brian Rodrigues, que hoje é um titular absoluto, né? É uruguaio, é da seleção uruguaia, inclusive, tem 24 anos. Só para vocês terem ideia, nos últimos 17 jogos aí, ele foi titular em 11 jogos e marcou 4 gols e deu 3 assistências. Então, em 11 jogos titular, 11 jogos que ele jogou, né? Em metade ele foi titular aqui nesses jogos, porque ele reveza ali a posição. Lá no México eles fazem também essa questão de alterar ali. Um joga Copa, outro joga Liga e tudo mais. Ele é um jogador que normalmente, regularmente, ele é titular. E com 11 jogos ele fez 4 gols e deu 3 assistências. Baita jogador aí, muito interessante o Brian Rodrigues. Então pelo menos 10 milhões de dólares seriam necessários para tirar esse jogador do México. Lembrando que o Corinthians já tentou a contratação do jogador, mas o principal concorrente, ou o principal candidato, melhor dizendo, porque não se tem uma proposta do Atlético, não se tem conversas, é uma especulação, tá, que surgiu e a gente está aqui esclarecendo, porque a gente foi apurar sobre o jogador, como a gente sempre faz. Não há conversas nesse momento do nosso conhecimento pelo Brian Rodrigues, mas seria um jogador que chegaria para ser titular do Atlético muito provavelmente. É um jogador diferente, um jogador que tem habilidade, um jogador que tem finalização, tem bom passe. É um jogador diferente. O Brian numa ponta, o Júnior Santos numa outra ponta, o Hulk mais centralizado ou revezando ali, meu amigo, é uma baita possibilidade, tá? Ainda sobre o Brian Rodrigues, então,
10 milhões de dólares seria isso, mais ou menos, que o América gostaria para liberar o jogador. O Vasco é o principal candidato do futebol brasileiro, só que a proposta do Vasco ela foi considerada irrisória, né? Foi risível lá pelo time do América, e foi a informação que eu tive de 4 milhões de dólares, foi o que o Vasco ofereceu, então não é nem metade, nem se considera essa proposta do Vasco nesse momento, apesar de haver o interesse da equipe Cruz Maltina no ponto uruguaio. Então a gente segue aqui apurando. Eu consegui aqui o contato do staff dele para poder ver se tem alguma coisa, né? Ver se há interesse de vir para o futebol brasileiro, e trazendo mais informações aqui, conseguindo apurar aqui, eu trago para vocês sempre com responsabilidade, sem jogar para a galera, tá? Um outro assunto também que tomou as páginas ontem à noite, tá? E também falo de mercado da bola aqui. Enquanto isso, queria pedir só para você deixar o seu like aí. Se você não deixou o like ainda, você pode dar uma moral aí? Deixa o like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Se você for inscrito, só valida. Confere aí no YouTube. Tá inscrito? E ativa o sininho, porque o YouTube tá tirando algumas inscrições, é o que algumas pessoas falaram pra gente, tá? Então só confere se você é inscrito e dá uma moral aí. Graças a Deus, agora eu tenho 60 mil inscritos, a gente bateu 60 mil ao vivaço numa live, foi bastante emocionante pra mim aqui. E eu continuo fazendo meu trabalho sério e responsável, mas sempre com paixão pelo Galo, tá? Isso aí é uma coisa que eu não abro mão aqui no meu canal, tá? Vamos lá então. Gregory, informação do GE, tá? Do Caê Mota, né? Um dos principais jornalistas aí do GE do futebol carioca. Botafogo recebe proposta do Atlético Mineiro por Gregory, tá? A informação é que o Galo ofereceu mais de 24 milhões pelo Gregory, jogador de 30 anos. Eu já vou lá pro Transfer Market para mostrar para vocês. Então, após contratar o Júnior Santos, o Galo tem interesse em outro jogador do Botafogo, e a bola da vez é o Gregory, volante titular. Para quem vai lembrar aí, eu comentei sobre o Gregory, é o jogador que deu aquela pesada no Fausto Vera, né, e ficou com um a menos lá, o Botafogo, com 1 minuto de jogo, né? O Galo ofereceu 4 milhões de dólares pelo jogador. Tem uma cláusula no contrato do Gregory, segundo essas informações, que ela tem uma cláusula de liberação obrigatória, mas para o exterior, em caso de uma proposta no valor de 4 milhões de dólares. O Atlético se valeu dessa cláusula e fez uma proposta. A princípio, o Botafogo não pretende, o Textor quer continuar com o Gregory, mas a outra informação que surgiu sobre o jogador, essa informação vinda lá do André Hernan, é que o Palmeiras entrou na briga e ofereceu 1 milhão de dólares a mais. O Palmeiras ofereceu 5 milhões de dólares, então o empresário do Gregory, que é o Paulo Pitombeira, o mesmo empresário do Roger Guedes, do Brenner e de outros jogadores aí do futebol, ele estaria fazendo leilão, né? E claramente é um leilão. E eu ouvi do Atlético o seguinte: o jogador interessa? O jogador interessa ao Atlético. Eu confirmei que o jogador interessa. Obviamente, né? Senão não teria feito proposta. Porém, falaram assim, ó: interessa, mas a gente não entra em leilão. Você sabe disso. A pessoa me falou: interessa, mas a gente não entra em leilão. Você sabe disso. Aí eu acho que talvez então fique difícil, porque se é um jogador que está valorizado no mercado, que o empresário quer fazer o leilão e o Palmeiras ofereceu mais que o Atlético, eu acho complicado. Mas há a proposta pelo Gregory, e é um baita volante, tá? É um meio campista, né? Também faz o primeiro volante ali, mas se precisar faz o segundo homem do meio campo. É um jogador interessante, de bom passe, ainda tem boa idade, tem 30 anos, é mineiro, de Juiz de Fora, e vira aí mais uma opção do Atlético no mercado, né? Quem sabe seja aí uma posição que o Atlético venha a contratar, seja um volante. Então a gente já falou do Gregory, a gente falou do Brian Rodrigues e do Benjamin Rolreis, então nós estamos falando de jogadores para ataque, jogadores para o meio, e tem também possibilidade de chegar zagueiro, né? A questão do Mina, que eu contei para vocês, do Yerry Mina, pode ser que avance também nos próximos dias. O Cuca gosta do jogador, e o Cuca é o tipo de cara que fala assim, ó: eu vou ligar para o jogador e vou ver quais são as suas aspirações e se o jogador quer vir para cá. Então é o caso aí do Gregory, né? O Cuca ligou, e aí quando ele liga, meu amigo, o Júnior Santos já desembarcou, né? O nosso jacaré tá aí. Então vamos ver então se avança essa questão do Gregory aí, ou se de fato vira leilão, né? Se essas propostas se confirmam, e se confirmar, naturalmente vai ser vendido para o clube que paga mais e que nesse momento está num patamar acima, que é o Palmeiras, né? Querendo ou não, o Palmeiras disputa Libertadores, Mundial, tudo mais, então nesse momento ganharia uma briga com o Atlético, tá? Bom, lembrando que hoje tem
Galo, vou passar para vocês aqui também. Hoje vai ter Galo e o Democrata, né? De Governador Valadares, 7 horas da noite lá no Mineirão. Jogo no Mineirão. Jogo para público baixo, tá? O Atlético tinha colocado 30 mil à venda, agora são só 16 mil. Mas antes eu quero falar aqui da Flash Score, pessoal. Pessoal, a Flash Score é um aplicativo onde você pode acompanhar tudo do seu time, aqui no caso do nosso Galo, todas as estatísticas, informações, notícias de transferências em tempo real. Em breve a gente está lá também na Flash Score com as notícias do nosso portal, canalbicagalo.com.br. Aproveite aí para baixar o aplicativo de forma gratuita. Agora é parceiro do canal, baixe aí para conhecer, ajuda o canal também na nossa nova parceria. Conheça a Flash Score e fique por dentro de tudo do mundo do futebol, mas claro, principalmente do nosso Clube Atlético Mineiro. Está disponível na App Store, na Google Play e na App Gallery também. Tá aqui na descrição para você o link, caso queira conhecer. Baixe agora mesmo, gratuitamente. Flash Score, fique por dentro de tudo que acontece no Galão da Massa, beleza? Bom, vamos lá então, agora mostrar como que tá a situação dos treinos do Galo, né? Afinal de contas, o Galo vai jogar aí hoje, tá? Essas imagens aqui são as imagens do jogo treino aí de ontem contra o Orlando, né? Onde o Atlético ganha por 2-0, mas o Galo joga hoje às 7 horas da noite no Mineirão contra o Democrata pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. É bom a gente lembrar que o Galo tá jogando com o time sub-20, né? Então você pode esperar aí um time pouco experiente, né? Um time com média de 20 anos, 19, 20 anos, com a acréscimo ali de Robert, de Paulo Vitor, que tem 21 ou 22. Então, assim, não tem jogadores experientes nesse elenco, mas é um jogo em casa, um jogo interessante pra gente ver a garotada. 7 horas da noite tem Galo e Democrata. A gente vai ficando por aqui com o nosso café. Gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu volto no meu Twitter, no meu Instagram, Jeves_Galo, ou aqui também no canal Bica Galo. Em todas as redes sociais você nos encontra, beleza? Forte abraço para todo mundo, vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves. Eu fui.